Este abrigo público no Recife concentra muitas histórias tristes, de violência, de exclusão, mas também de esperança. Quem vê Dinorá sorrindo, animada, nem imagina como ela chegou aqui um ano atrás. No início, Dinorá estava relutante, a autoestima lá embaixo, né, sem querer os encaminhamentos. Dinorá estava morando na estação central do metrô, sem dinheiro, deprimida, solitária. Paranaense de Curitiba, ela tinha deixado o emprego e a rotina de violência doméstica para trás. No abrigo encontrou o apoio que precisava para retomar a vida. Aqui a gente tem assim essa coisa dessa segurança, de não estar só. Assim, sempre alguém para direcionar, uma palavra, tudo que a gente necessita na verdade, assim, né? Para poder. Foi fundamental para você? Foi fundamental ter um teto e ter também a companhia. E essa coisa da solidariedade também, né? A Dinorá descobriu que o caminho para mudar de vida passava pela educação. Ela voltou a estudar. Está concluindo o ensino médio e até ganhou esse computador numa escola pública. A vida virou uma correria. Curso técnico pela manhã, escola à noite e o resultado não demorou. A Dinorá concluiu 2 cursos de garçonete e de computação e acaba de passar num concurso onde vai trabalhar como atendente de copa. Dinorá mostra com orgulho os certificados que conquistou. Com os documentos organizados, ela seguiu confiante para uma nova etapa da vida. Foi até o SESC assinar a contratação. Vai ganhar R$ 750 por mês e terá todos os direitos trabalhistas. Como é que você quer aproveitar essa oportunidade agora? Caprichar o máximo possível, ser uma excelente funcionária. Vou me empenhar bastante no inglês esse ano. E quem sabe uma faculdade de filosofia na minha espera, né? Ex-morador de rua recebe diploma na Universidade de Brasília. Sérgio Ferreira, agora pedagogo, é um exemplo de força de vontade. A comida ele conseguia com os cozinheiros deste restaurante. Os chuveiros que refrescam os frequentadores do parque da cidade eram a melhor opção de banho. Mas a maior parte do dia passava na rodoviária do Plano Piloto, junto com outras dezenas de pessoas. O último lugar onde se espera encontrar um ex-morador de rua é aqui, na Universidade de Brasília, uma das mais conceituadas de todo o país. Mas contrariando todas as expectativas, Sérgio concluiu o curso de pedagogia. Fez da educação uma ferramenta para mudar a própria vida. Aos 34 anos, Sérgio Ferreira sabe que muitos jovens com quem dividiu as calçadas não conseguiram se inserir na educação formal. Problema que estudou na monografia feita para concluir o curso de pedagogia. Para frequentar as aulas, Sérgio teve ainda que driblar o preconceito dos colegas. 6 anos e a maior dificuldade que eu tive para concluir o curso foi você estar dentro, mas não se sentir dentro, porque você não é do grupinho que tem carro, você não é do grupinho que tem um apartamento ali. Se seu tênis furar, você não vai ter como comprar outro, porque um tênis, a bolsa que a universidade propicia é R$ 465 para os alunos se manterem durante o mês. O orientador da monografia descreve o estudante como brilhante e lembra que, além dos desafios típicos do curso, ele teve que se adaptar à realidade acadêmica, onde no lugar da voz alta devem prevalecer os argumentos. Ele tem que aprender a ouvir, ele tem que aprender a esperar sua vez, ele tem que aprender a negociar, dialogar e argumentar sobre a sua forma de pensar, sobre aquilo que ele considera verdade, aquilo que ele não considera como verdadeiro. Nesta terça-feira, mais uma etapa concluída, a colação de grau. A convite da nossa produção, o responsável pelo pagamento da taxa de inscrição do vestibular de Sérgio foi a ONB e viu da primeira fila o fruto do seu gesto e do acesso à educação. Eu tenho a entregá-lo, esse canudo que ele ajudou a conquistar. Meu mestre, muito obrigado.
16 anos, Crispim Calonge entrou em um avião sem saber o destino para fugir da guerra civil na Angola. Rodou o mundo, foi morador de rua em São Paulo e hoje é um empresário bem-sucedido. Para retribuir, dá aulas de português para refugiados. Crispim Calonge é um personagem que é cara de São Paulo. Entre estátuas africanas, lembranças de viagem e fotografias de família, conhecemos Crispim, um angolano de sorriso fácil. Sorriso não, gargalhada, que contagia. Mas ele também sabe falar sério, é quando conta a sua história de vida. Crispim nasceu em Dundo, uma cidade bem pequena em Angola. Curioso, aprendeu inglês com padres irlandeses e foi graças a isso que ele conseguiu, aos 16 anos, embarcar em um avião em plena guerra civil. Começou a guerra, pum, 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 taratata, pum, 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 pum. Todo mundo correndo, desesperado. Eu saí correndo, vi o avião passando e eu sabia que aquele avião ia à busca de estrangeiros, que são brancos. Aí cheguei no aeroporto, né, soldados e tal, só podia entrar brancos, negros não, pelo motivo que eu te falei. Eu falei, acho que hoje eu vou dar um jeito aqui. Eu cheguei, preciso entrar nesse avião e tal, falando em inglês. E o guarda, não, esse avião é só para estrangeiros. E quem falou para você que eu não sou estrangeiro? O avião foi para a ilha de Malta e lá ele ficou como refugiado. Depois conseguiu uma bolsa para estudar na Rússia, mas não se adaptou ao frio. Com facilidade para aprender línguas, rodou o mundo e veio parar em 1995 em São Paulo. Logo de cara passou no vestibular e começou a estudar letras na USP. Os primeiros tempos da vida universitária não foram fáceis. Sem emprego, sem dinheiro, sem família por aqui, Crispim teve que se virar nas ruas mesmo. Ele morou aqui na marginal do Rio Pinheiros, literalmente embaixo da ponte. Foi aqui também que ele conheceu o racismo. A maioria dos negros brasileiros na época tinha tido poucas oportunidades ou nenhuma, em vários casos. Os africanos vêm de uma outra história. Uma autoestima que ele já nasce com aquilo. Se ele estudou ou não, ele tem autoestima. E se ele tiver algum problema, não é pelo fato de ser negro. Crispim terminou a faculdade e montou uma escola de idiomas para executivos. Poliglota, fala 12 línguas. 2 vezes por semana dá aulas de português para refugiados. Tem que rever se eu estou aprendendo mais ou ensinando mais, né? Me ver na sala de aula, para dar aula de português, tendo que falar em francês, tendo que falar em tiluba, tendo que falar em inglês, tendo que falar em lingala, tudo ao mesmo tempo, eu nunca imaginei que eu fosse viver para poder fazer isso. Apaixonado pelo Brasil, formou família e criou raízes. E em meio a tantos idiomas, escolheu a palavra preferida. Eu gosto da palavra alma, porque alma não tem cor, a alma não tem religião. A alma, no meu entender, não tem cabelo comprido, gordo, magro, feio. A alma é alma. Muitos passam, poucos olham, mas eles são milhares. Gente sem nome, sem rosto, corpos cobertos de andrajos. Vivem nas praças, nos campos, nos vãos. Pessoas que a cidade não quer ver. Alguns dão um auxílio, mas não se envolvem. É te oferecer um prato de comida ou um refrigerante. Mas ninguém quer saber do teu problema. Marivaldo já foi um deles. 6 anos morando nas ruas do Centro Velho de São Paulo. Eu dormi muitas noites aqui embaixo do viaduto do Chá. A cama é o chão duro e frio. O cobertor, um pedaço de papelão. Se der sorte. Às vezes passa o carro-pipa à noite e joga água na única coisa que você tem, que é o papelão. E quando ele molha, você tem que ficar em pé e esperar secar. Álcool, drogas, violência. O medo é parte da rotina. Se você está sozinho, você tem a possibilidade de estar mais vulnerável e sofrer violência. Quando você está em grupo, geralmente 4 dormem e 2 ficam acordados sempre. Né? Então a proteção é maior. E por que não voltar para a proteção de casa, da família?
Chegou um momento que eu não tinha coragem de voltar da forma com que eu estava. Eu acho que tinha vergonha? Vergonha de voltar para casa mesmo. Lixo, restos que alguém jogou fora. Veio daí o primeiro alento, a primeira luz. A força das palavras abrindo caminho na escuridão. Livro jogado, pedaço de jornal. Por quê? Por que você se interessava por isso? As pessoas dizem que quem está na rua tem duas alternativas. Ou se droga, né? Ou fica louco. Na verdade, eu preferia a loucura de escrever e ler. Para não ficar louco de saudade. Foram para Dona Maria, a mãe, deixada lá longe em Feira de Santana, os primeiros versos rabiscados na rua. Eu sou você quando pensa. Eu sou você quando vê. Eu sou você quando ouve. Eu sou você quando crê. Eu sou você Uma quando biblioteca. Acorda. Eu sou você Que riqueza, que deslumbramento. Marivaldo descobriu um tesouro quando veio para esta casa de acolhida, mantida por religiosos italianos. Os que vêm da rua encontram aqui quem os trate com respeito e dignidade. Nessa paz e em companhia dos livros, Marivaldo renasceu. Depois que eu passei a ler, ele mudou a minha vida. Forma de falar, de reivindicar, de ser educado com as pessoas. Ele me educou, na verdade. Na casa, ele tinha ainda um lugar limpo e seguro para comer e dormir. Não tem como esquecer. Muitas vezes você vê as pessoas acordarem à noite aqui e ficar sentadas em silêncio. Você sabe que ela está chorando por algum motivo. Marivaldo se emociona com a lembrança das pessoas que também estiveram aqui e venceram a má sorte. Tem um amigo estudando medicina, outro engenharia. As oportunidades estão sendo dadas e elas não estão desperdiçando. Marivaldo também conseguiu voltar para a escola e há 5 anos prestou concurso para trabalhar como agente de saúde neste centro social. Oi, Lu. Oi, Sônia. Marta. Eram quase 300 candidatos para 11 vagas e ele ficou entre os 11. Ele foi muito bem. Uma pessoa que tinha muitos sonhos, muita vontade de dar certo. E deu certo. Seu trabalho era fazer contato com seus antigos companheiros da rua, verificar se tinham problemas de saúde e encaminhá-los para o atendimento nos postos da prefeitura. E conversava com todos, a turma da pesada ou um inesperado conterrâneo. Eu moro sozinho, não tenho família não. Não tenho pai, não tenho mãe. Você é daqui de São Paulo mesmo? Na Bahia. Sou de Feira de Santana, você é de que cidade? Sou de Feira de Santana também, olha como é que o santo é forte. E já foi promovido. Agora coordena outros agentes e ganha R$ 1.400 por mês. De todos os sonhos que tinha, o primeiro que realizou foi ir ao encontro de Dona Maria. Eu não avisei que ia para casa. Eu simplesmente comprei a passagem, não aguentava mais de saudade e fui. E quando chegou em casa, a gente passou mais de 10 minutos, não falava nada, só se abraçava e chorava. Recuperada a ternura do passado, Marivaldo olhou para o futuro e encarou a faculdade. Começou ciências políticas, mas logo trocou pelo curso de serviço social. E você vai trabalhar com quem no serviço social? Ah, com certeza, com população em situação de rua. Eu não vejo outra saída. E o baiano Marivaldo, que um dia teve vergonha de voltar para casa, hoje orgulhoso, nos leva para conhecer o lugar onde vive. Que casa bonita, Marivaldo! Ainda não é dele mesmo. Paga aluguel e os móveis foram dados pelos amigos. Tudo bem arrumadinho, com capricho. Livros, discos, uma cama confortável. O gosto pela poesia continua. E ele já faz parte de uma coletânea publicada. Você que já foi aquele rapaz embaixo do papelão, quando você deita na caminha, agora arrumadinha, gostosa, como é o sono? É o sono dos sonhos. Digamos que na rua você faz poesia com medo, aqui você faz poesia com a alma, você faz uma poesia mais sem angústia, né? E mesmo lembrando da rua nesse momento, você é capaz de passar uma mensagem que a vida é possível, né? Que a vida não acabou.
que a vida não acaba nas ruas. Você vai conhecer uma história de sucesso. Nós vamos falar com um ex-morador de rua aqui de Brasília, que hoje é um empresário bem-sucedido. Ele abriu uma tapiocaria e já fechou 17 contratos de franquias por todo o país. A reportagem de Henrique Amaral, você acompanha agora. Faz questão de atender pessoalmente todos os clientes. Aliás, é ele quem cuida de tudo por aqui. Criou as receitas da maioria das tapiocas servidas no local. Não deixa passar nada. Abrir a tapiocaria não foi fácil. Por isso, o empresário faz questão de cuidar, ele mesmo, de todos os detalhes do negócio. Antes de se tornar comerciante, Durley foi morador de rua. Aos 16 anos, conheceu, como ele mesmo diz, o lado cruel e o lado bom das pessoas. Eu vi da seguinte forma na pele a humilhação, o desprezo. Chegou ao extremo de pessoas jogar balde de água fria dentro do meu ouvido no mês de agosto, que é um mês frio pra caramba aqui em Brasília. O lado bom do ser humano eu vi principalmente nos idosos, que davam uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. Essas pessoas tinham coragem de chegar perto ou mesmo de encostar em mim mesmo, estando ali sem tomar banho ou maltrapilho, enfim. Sempre chegavam essas pessoas e davam a palavra, dizia, não, você vai conseguir, você é um menino bom. As dificuldades não fizeram Durley desanimar. Quando eu fui para a rua, eu sabia que aquilo ali era um caminho que provavelmente eu não conseguiria chegar a lugar algum. Mas eu tinha um desejo profundo no meu coração, que era dar uma vida melhor para minha família. Eu queria que a minha mãe tivesse orgulho de mim, o filho, né? Então, assim, eu comecei a ler, a estudar. Eu achava ótimos livros na rua. As pessoas, infelizmente, jogam muito material rico no lixo. Então, eu recolhi aquele material, comecei a ler, despertou uma curiosidade muito grande pela leitura. Assim, eu comecei a ler tudo, eu peguei gosto, de tal forma que eu lia jornal, revista, livros de direito tributário, economia, tudo que eu achava eu lia. Conseguiu um emprego como garçom, aprendeu a cozinhar, juntou dinheiro. Depois de muito esforço, surgiram as tapiocas. Quando eu concluí o curso de especialização de garçom, eu fui trabalhar num restaurante aqui na Asa Norte, na 311, né? De um senhor chamado Hoover. E esse rapaz me deu oportunidade como garçom. Só que no segundo dia de trabalho, ele vendo que eu tinha conhecimento da área administrativa e outras áreas do restaurante, eu fui promovido a gerente geral da loja no segundo dia de trabalho. E quando essa tapiocaria faliu, eu fiz uma proposta para o rapaz, arrendei essa loja. E foi ali que eu comecei a ver tapioca como uma oportunidade de vida. A tapiocaria deu ao empresário a oportunidade de rever antigos conhecidos. Joaquim ainda lembra de quando Durley ia até a floricultura dele para vender cocada e amendoim. Quando eu vi ele aqui no prédio, eu fiquei surpreso, mas eu pensava que ele estava vindo para trabalhar. Era algum empresário que estava alugando a loja e ele vinha como garçom. O jeito que ele estava vestido, né? Aí eu falei com ele, não perguntei para ele, mas para o dono do prédio. Eu conheço esse rapaz aí, eu conheci ele, era um menino aqui vendendo tudo, hoje já está um homem, entendeu? Pelo jeito trabalhador. Aí o dono, não, eu estou alugando para ele. Então eu fiquei surpreso, falei, como é que pode, hein? Entendeu? O mundo não ganhou esse cara aí, o cara é um guerreiro. O negócio cresceu. A loja tem prêmios e recortes com matérias de jornais espalhados pela parede. Aí, Durley descobriu a palavra franquia. Eu tive 68 propostas em 6 meses. Agora, de fato, o que virou negócio são 17, né, que ainda está em finalização ainda, algumas estão em finalização. Tem 2 em Minas Gerais, a do Maranhão, uma de São Paulo, uma do Pernambuco, que já está fechada, né?
A da Asa Sul, que era para ser só ano que vem, ela já foi inaugurada, a gente antecipou e inaugurou ela dia 13 de outubro, na 216 Sul. Mas até o meio do ano a gente já tem que ter inaugurado 8 franquias pelo país. A fama é tão grande que é até difícil imaginar que o dono disso tudo já foi morador de rua. Como é que você acha que ele começou esse negócio? Não tenho nem ideia. Chute, vai. De família? Não sei. Dorley, ele foi morador de rua durante uns anos, hoje é dono da tapiocaria, já abriu, tem outras franquias, enfim. Impressiona, não impressiona não? Com certeza, impressiona, é um grande exemplo. É um exemplo de iniciativa, de esforço, de superação. Um exemplo para os clientes e para os funcionários. Tem muita gente que a partir do momento que sobe na vida ou que ganha alguma coisa, deixa de ser humilde, deixa de ser quem realmente sempre foi. E ele não. Todos os meus funcionários, a equipe toda foram treinadas por mim. Eu peguei pessoas que nunca tinham entrado numa cozinha na vida. Peguei do zero para ensinar da forma correta. E hoje eu tenho uma equipe maravilhosa. A galera trabalha por amor, trabalha porque gosta do produto. Olha, que belíssima história, viu? Cadê as palmas, por favor? Palmas bem alto, para que sirvam de exemplo para outras pessoas. Você que está acompanhando agora o nosso Balanço Geral, pensando, o que é que eu vou fazer em 2013? Que tal mudar de vida? Hein? Que tal abrir o seu próprio negócio, começar uma história nova? Olha aí, ex-morador de rua, 17 franquias já vendidas, parabéns! Só não dá certo nessa vida quem não quer, quem tem preguiça de levantar o bumbum da cadeira e tentar fazer alguma coisa. Que belíssimo exemplo. 1h22. Na rua, 10 ex-moradores e um desejo em comum: contribuir para a melhoria de vida de quem ainda não tem onde morar. Para colocar isso em prática, eles fazem um curso de educador social. Qual é essa função? Que papel é esse, assim? E principalmente a importância de se escutar essa pessoa que está na rua, que tem uma história, que tem um nome, e dar um lugar a essa pessoa, assim. A grande via desse curso é essa, assim, de pensar quem é essa pessoa que está na rua. O primeiro ponto é mostrar para eles que há uma possibilidade, que há uma luz no final do túnel, que assim como aconteceu na minha vida, pode acontecer na deles, de mudar. Basta somente eles querer. Tem um ditado aqui até que diz que nada muda se a gente não mudar. Então, só depende de cada um deles, mas eu vou fazer do meu máximo para poder estar ajudando meus irmãozinhos que estão ali fora. Bom, eu tive um problema na justiça e as pessoas nos prejulgam quando descobrem que você teve esse problema e elas não querem nem saber a causa do seu problema. Elas simplesmente matam os seus sonhos e o seu desejo de querer melhorar, e sem saber que todo cidadão está passivo de erros e de falhas. O fundamental é a gente descobrir que a gente pode passar para uma população de rua os direitos deles. A função do educador social é a garantia de direitos, né? E quando você tem a consciência dos seus direitos, fica mais fácil de você tomar uma outra opção de vida. Estamos aqui também trabalhando para poder ajudá-los a reintegrar a sociedade, a mostrar para eles que têm o direito a viver uma vida digna, que são pais de família. Os companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. A nossa equipe de reportagem acompanhou o primeiro dia de abordagem com os moradores de rua. Os alunos se encontraram no Campo de Santana, no centro do Rio, e lá puderam praticar o que aprenderam durante as aulas. No começo, a gente teve um curso que começa com aulas teóricas, com dinâmicas, onde vai preparando um pouco para esse encontro, mas quando chega, que hoje é essa aula prática, quando chega na rua, nós é quem passamos a aprender com eles, né? Porque a gente vê o quanto eles sabem, o quanto eles conhecem os códigos, a linguagem da rua, as simbologias, o quanto eles são
muito mais conhecedores, né, assim, dessa realidade e da abordagem, de como falar com o outro, de como o outro reage. O sofrimento pode ser visto no olhar, no desabafo, no choro. Trabalhar agora, eu sou usuário e tal, viciado em droga, entendeu? Eu prefiro mais me tratar primeiro, depois tirar o documento, aí sim Deus sabe o que faz. A Prefeitura do Rio diz que só no município vivem cerca de 1.700 moradores de rua. Um levantamento feito no ano passado, em 23 capitais e 48 cidades de médio porte, contabilizou 32 mil. De cada 100, 35 passaram a morar na rua por causa do alcoolismo e das drogas, 30 por conta do desemprego e 29 devido a conflitos familiares. Carlos Fernandes, ex-morador de rua, vive há 6 meses em um abrigo e já foi contratado como agente educador. Eu tive uma crise na família e me separei e devido à situação financeira fui obrigado a ficar na rua. Fiquei na rua um período e através de um colega eu conheci aonde eu estou, certo? E fui para lá. Nos primeiros dias senti o desejo de sair, mas perseverei e estou aí trabalhando. Os abrigos, por pior que eles sejam, eles são muito melhores do que a rua. No abrigo as pessoas dormem num lugar decente, tomam café da manhã, elas vão estudar, elas vão fazer curso profissionalizante, elas vão ser acompanhadas por psicólogos, assistentes sociais, na perspectiva de reintegrá-los à sociedade. E esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, por acreditar que essas pessoas, por conhecerem a dor, por terem passado por aquilo, eles conseguem de modo mais eficaz, isso é comprovado, tivemos experiência, trazer esse outro para um lugar de inclusão. A história do ex-morador de rua que passou num concurso público. Como será que ele está 5 anos depois dessa façanha? Naquela época, eu estive com ele, o Bira. Agora, o Gerson de Souza foi até Pernambuco para conhecer esse exemplo de cidadão que deu a volta por cima. Um profissional exemplar, atencioso, educado. Até dia 28 de fevereiro, você tem que fazer o recadastramento lá em cima. Você é um funcionário nota 10. Birajara Gomes da Silva, o Bira trabalha num banco público desde 2008. Por trás da aparência e da roupa bem cuidada, tem uma história de vida e tanto. O Bira tem 33 anos de idade e foi morar na rua quando você tinha 13 anos de idade, né? 13 anos. Você morou durante 14 anos na rua até conseguir dar uma virada. 27 anos, que foi quando eu entrei no concurso do banco. Naquela época, Bira era magrinho, a pele morena, queimada do sol, bem diferente do homem de hoje. Hoje você tá forte, você era magrinho porque não comia. Estou um pouquinho forte. Era magrinho porque não comia? Eu não comia. E quando você conseguia algo para comer, como é que era? Hoje era uma festa. Ele não tinha teto, não tinha casa. Ficava assim, encolhido, porque aqui é a porta. Dormia em banco, dormia em praças, dormia em rampa de hospital, pegava papelão, às vezes dormia sem papelão, no chão frio mesmo. Banho em chuveiro? Isso não existia. Aqui corre uma água o tempo todo. E aqui que você tomava banho, Bira? Era. Como é que era? Eu tomava banho aí, lavava roupa. Às vezes eu caía aí mesmo. De roupa e tudo? É, quando não tinha duas roupas para lavar, eu tomava banho, lavava roupa e sacava no corpo. As dificuldades não amedrontaram Bira. O Bira, ele deu a volta por cima por quê? Porque você sempre teve um objetivo e não deixou de estudar. Eu sei que você frequentava bibliotecas. Eu sempre fui rato de livro. Uhum. Eu sempre ia ler jornal, ler livro, pesquisar sobre as coisas. Quem conviveu com ele lembra. Ele tem que estudar. Uma força de vontade. É uma lição. Era. Não tinha nem onde botar o livro. Lá colhendo baixo de noite era travesseiro. Isso é. Bira concluiu o 2º grau e deu o grande passo para fazer o concurso e entrar no banco. Hoje, brinca com a conquista. Um dos motivos de eu ter passado na prova do banco é que fazia mais de 15 dias que eu não tinha tomado banho. Aí... Estava pedido? Tava. Você passava dias e dias sem tomar banho. E você foi todo
Foi. Com aquele cheiro peculiar de quem não toma banho. Eu tava meio... Aí tirou a concentração dos concorrentes. Eu tava meio para baixo esse dia. O resultado da prova surpreendeu quem não acreditou na capacidade do morador de rua. Errei 17 só questões. Só 17? Quantas questões eram? De 150. Só 17 você errou. É isso mesmo. Bira acertou cerca de 90% da prova. Na época, Paulo Henrique Amorim esteve com Bira na cidade de Recife. O desafio era recuperar a própria identidade. Você teve que tirar de novo, tinha perdido os documentos. Perdi tudinho, identidade. Foi tirar registro, tirar identidade, tirar certidão de... Antecedentes criminais? Antecedentes criminais. Bira ficou famoso, virou notícia, do Banco da Praça para o Banco do Brasil. Foi uma mudança muito radical. De uma hora para outra, você não ganha nada e passa a ser 1.800, é uma mudança muito grande. Para quem enfrentou tanto desconforto, o emprego de escriturário era o recomeço. Eu me lembro de uma imagem que o Paulo Henrique Amorim gravou com você. Você dormia todo dobrado na porta. É aqui atrás. Deixa eu ver se ainda cabe. Cabe mais não. Você dormia todo dobrado? Todo dobrado, na porta da farmácia. E você disse a ele que você tinha cãibras? Muitas. Mas você não cabe aí, Bira. Não cabe, ficava. E como é que ficava? Todo dia de manhã ficava com cãibra. Morador de rua era um foragido da própria família. Eu sou o caçula de 5 filhos da minha mãe. E nem a minha mãe, nem o meu pai me criaram. Eu morava com a minha avó materna. E ela batia muito em mim. Eu fugi 3 vezes de casa. A terceira vez, eu peguei e fui pra rua. Porque eu já não aguentava mais os maus tratos. O novo homem é uma alegria para os amigos, como os funcionários deste hospital. Feliz em revê-lo, Ailton? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Nem reconhecia. Nem reconheceu porque está muito diferente? Ele era muito magrelo, né? Era muito magrelo. E agora? Agora ele come, né? Agora ele se alimenta direitinho. O emprego garantiu um teto próprio. Bira se casou quase 2 anos depois de passar no concurso público. A esposa dele não quis aparecer, só em foto. Na casa, além dele e da esposa, vivem a prima e o marido. Todos orgulhosos do cidadão Bira. Se todos seguissem o exemplo dele, o mundo da gente seria melhor. O ex-morador de rua, hoje aos 33 anos, quer mais. Vai terminar a faculdade de administração e divulgar a própria história. Eu estou pensando justamente em fazer palestras, também para que a minha experiência não fique só para mim. Pois é, em poucos anos será o doutor Ubirajara, para a alegria dos seus admiradores. Tá aí o exemplo aí para todo mundo ver e que todo mundo tome isso como experiência de vida, né? O Bira engordou. E você também. Eu não. E olha, a gente vai mostrar agora, vai contar a história do Mário. A gente vai ver o Mário aqui, ele tem 34 anos, está em situação de rua, dorme num albergue de Parnamirim e de dia trabalha como ambulante. Há alguns meses ele resolveu mudar o rumo da vida dele. Voltou a estudar, fez a prova do Enem e olha só, foi aprovado em 2º lugar para o curso de administração na UFRN. Nos próximos anos, é aqui que Mário vai passar grande parte do tempo. O curso de administração no Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN. Ele fez a prova do Enem ano passado e foi aprovado em 2º lugar. Para mim foi uma grata surpresa, para mim foi muito bom. Estou pronto para os novos desafios aí que se colocam aí na minha frente. Seria só mais uma história bonita de superação se não fosse por um detalhe. Mário não tem casa, ele vive nas ruas e dorme todos os dias no albergue noturno de Parnamirim.
O albergue oferece abrigo para pessoas que não têm onde dormir. É preciso chegar no início da tarde para garantir uma das 26 vagas. Aqui, além de um lugar digno para passar a noite, Mário também tem direito ao lazer com outros albergados. Pessoas que passaram a se inspirar ainda mais no colega. Rapaz, 100%. Um cara super inteligente, provando de que as pessoas que mesmo que chegam à exclusão social, possuem inteligência, é colocado em prática e consegue alcançar o que ele alcançou agora, né? Para chegar a essa meta. Inspirou-me mais ainda. É uma forma da gente ficar assim mais positivo, né? Lutar mais pelos nossos ideais. Isso serve sim de incentivo para a equipe, de incentivo para a gestão, porque vale a pena a gente investir e acreditar e oferecer essa oportunidade, não é, aos moradores de rua. Para quem conhece a história de Mário, é impossível não se sensibilizar. Ele se envolveu muito cedo com coisas erradas, drogas, álcool. Por causa dos vícios, largou os estudos, perdeu o respeito da família, deixou passar oportunidades de emprego. Chegou ao fundo do poço. A dependência química ela é uma doença que ela é progressiva, né? Ela vai aumentando a sua capacidade de destruição sobre a vida da pessoa. Então, cada vez mais eu fui fechando as portas que se abriam na minha frente e acabou que no final de tudo eu estava na rua. As primeiras vezes que eu tive a oportunidade de ter contato com substâncias, eu fiz questão de ter esse contato, de conhecer uma por uma, e acabou que eu passei por todas, e por uma questão de curiosidade mesmo, do desconhecido, do proibido. Você começou usando o que, assim? Álcool. Foi a primeira? O álcool foi o meu primeiro contato foi com o álcool. Com que idade? Eu tinha 9 anos. Mário sempre gostou de ler livros, jornais, revistas e de assuntos variados, mas ele nunca imaginou que a leitura seria responsável por uma grande mudança na vida dele. Para fazer a prova do Enem, Mário se preparou assim, lendo o máximo que podia. E é nessa casinha, instalada por um coletivo de cultura no centro de Parnamirim, que ele pega a maioria dos livros que lê. Ficamos muito felizes, né, com o resultado do Mário. Vemos que a casinha trouxe frutos, está levando literatura para os mais diversos tipos de pessoas. Tudo que eu tenho de bens materiais eu posso vir a perder. Mas o conhecimento que eu tenho, que eu coloco para dentro da minha cabeça, nunca vou perder. E sempre eu posso usar um conhecimento como parâmetro para um novo desafio que se coloque na minha frente. Posso usar um conhecimento que até aparentemente não tem a ver, mas serve como parâmetro de comparação. E isso aí sempre enriquece. Esta semana, Mário se matriculou no curso de administração da UFRN. Agora ele batalha para conseguir uma vaga na residência universitária. Mário também quer trabalhar para se manter. Só assim ele acredita que terá de volta a dignidade e o carinho da família. Fazer de tudo para estabilizar a minha vida, conseguir me firmar meus pés nessa nova fase de estudo, refazer os laços familiares e ter a dignidade de verdade. Ser rico? Não me interessa. Me interessa dignidade. Parabéns, Mário, pela sua aprovação e por esse grande exemplo de vida, que é um grande exemplo para todos nós. Parabéns mais uma vez. Você vai conhecer agora um exemplo incrível de esforço e determinação. Um ex-morador de rua do Recife realizou o sonho de muitos jovens no Brasil: passar num concurso público. Durante 12 anos, ele viveu com apenas R$2 por dia. Para matar a fome, tomava café e água numa biblioteca da cidade. E foi lá que descobriu a importância do estudo e da leitura. Ele já passou em 5 concursos e hoje toma posse no tão merecido emprego que escolheu.
Mal dá para reconhecer. Cabelo cortado, banho tomado, roupas limpas. Ele engordou 11 quilos. A mudança não foi só na aparência, mas na vida. O Birajara Gomes, de 27 anos, é personagem de uma história de transformação. Eu sempre tive fé, sempre esperei que alguma coisa aconteceria. Não tudo que está acontecendo. Ex-morador de rua durante 12 anos, ele passou num concurso público e há cerca de um mês foi acolhido por esta família no Recife. Eu estou feliz agora que ele vai caminhar com as próprias pernas agora, não vai mais precisar de ajuda de ninguém, não vai passar mais fome. Eu acho que eu ganhei irmãos, ganhei uma família assim. Uma nova família e um novo futuro conquistado por esforço próprio. O Birajara foi aprovado num concurso do Banco do Brasil, vai ser escriturário. Os dias em que perambulava e dormia nas ruas do Recife, hoje são apenas lembrança. Eu dormia aí embaixo desse pé de manga. Aqui era meu armário. Lembranças de tempos difíceis. Tinha dia que eu não me alimentava. Você já chegou a passar quanto tempo sem comer? 30 dias. E quanto tempo sem tomar banho? 15 dias. A história de superação de Ubirajara ficou conhecida. Ele chama a atenção por onde passa. Os vizinhos e os taxistas da região já tinham se acostumado com aquele morador de rua que passava as horas lendo tudo que chegava em suas mãos. Diariamente, ele se refugiava nesta biblioteca. Sempre estudou sozinho. E foi assim que conquistou a façanha de superar 19 mil concorrentes em todo o país. Era a minha única saída, porque eu sabia que alguns tipos de trabalho eu não tinha aptidão nenhuma. Eu disse, não, tem que estudar. Agora as dificuldades estão cada vez mais no passado. Pela primeira vez, ele não se sente uma pessoa invisível, mas um cidadão com direito a trabalho e carteira assinada. Dentro do prédio que só avistava da rua, o novo funcionário recebeu as boas-vindas dos colegas. Hoje à tarde começa o primeiro expediente de uma nova vida. Acredite no sonho, porque eu estou aqui por causa de um sonho que se realizou. Parabéns e boa sorte no seu novo emprego. Meu pai foi embora com outra mulher, eu era bem pequena. Aí um primo do meu pai trouxe a gente e soltou nós ali perto da rodoviária. Minha mãe, analfabeta, com 6 crianças, sem dinheiro, soltou nós ali. É como se você quer ficar livre de um cachorro, de uma cadela com os cachorros, você leva e solta. E ali a gente não tinha dinheiro e eu comecei a mendigar, sabe? Eu pedia, os carros que passavam eram poucos, mas eu pedia. Eu sonhei poder tomar leite e comer pão todos os dias. Era o meu sonho. Eu falava assim, quando eu crescer, eu trabalhava, comprar tudo em leite e pão. Eu achava que isso era a solução. Leite, gente. Mas minha mãe era uma pessoa muito batalhadora. Caminhou, achou serviço para capinar lote, horta, lá pro lado do Barreiro. Tinha umas hortas lá, não sei se tem ainda. E ali nós achamos um barraco no meio do mato, um barraco que não tinha porta, não tinha janela, não tinha luz, não tinha água. Só as paredes e o telhado, mas era o nosso castelo. Aí quando eu tinha 13 anos, eu já trabalhava, já tinha uma carteira assinada, tinha uma carteira de menor assinada com 13 anos. Quando a minha irmã chegou no meu serviço, eu trabalhava de 2 às 10. Aí que eu bati o olho nela, eu falei, é a mamãe, não é? Ela falou, é. Hospital só atendia quem tinha carteira assinada. Meu pai tá vindo aí com os documentos e tudo, aí o médico pôs pra dentro. Depois de estar lá dentro, como é que faz, né? Aí colocou a gente num quarto. E nós ficamos à noite lá, de sábado para domingo. Quando foi domingo de manhã, todo mundo saiu para poder ir em casa e eu fiquei com ela. Foi quando ela resolveu ir embora. Eu e minha irmã ficamos sozinhas, ela com 15 e eu com 13. Aí a mulher pediu a casa, que o nosso salário, juntando o meu e o dela, não dava para pagar o aluguel. Aí fomos pra rua, a gente dormia na rua, trabalhava de dia, à noite, dormia na rua, lavava a roupa no Rio Arrudas, que era água limpa.
ainda. Eu fui violentada muitas vezes na rua, né? Muitas vezes. Apanhei muito na rua. Mas nunca experimentei droga, nunca tirei nada de ninguém. A minha irmã falou, vou arrumar uma pessoa para casar, para ter quem toma conta de nós, olha só. Casou com um garçom que ela conhecia. Aí eu senti que eu estava incomodando. Primeiro eu tentei o suicídio, com 14 anos. Fiquei muito ruim e tudo. Depois eu conheci uma pessoa 21 anos mais velha do que eu. Fui morar com ele para ter uma casa, para morar. Aí foi outro sofrimento. Era violência sexual, moral, violência psicológica, sabe? De todo jeito. Mas um dia eu criei coragem de sair de casa com meus 3 filhos. Resolvi transformar isso em amor. Foi quando eu comecei a trabalhar como morador de rua. Primeiro comecei nas casas, aí começamos essa tarefa, aí começou a vir ajuda e tal, mas eu não contei com isso, eu contei com o nosso próprio recurso, sabe? Depois eu recebi bastante ajuda da Igreja do Carmo, do SEASA e tudo, mas no SEASA, os legumes que vinham, para mim fica difícil que os voluntários forem embora, para mim descascar fica muito dispendioso, entendeu? Então aí a gente está fazendo sanduíche, faço sanduíche com suco e levo uma aguinha gelada para eles. Então, dia domingo, você precisa ver água gelada. A água, simplesmente, tem um valor danado. A gente sai rodando debaixo dos viadutos e vai andando. A gente não tem condição de levar bastante, muito, sabe? Eu gostaria de alimentar todos, mas a gente não tem essa condição. Muita gente vai na rua hoje porque eu convidei, veio e conheceu, hoje está indo. Eu sou contra dar dinheiro, jamais eu daria dinheiro. Pai de família, por exemplo, você nota que eles, assim, perdem emprego, eles vão para a rua de vergonha, sabe? De não poder sustentar a família. Quando eu passo assim, eu vejo um irmãozinho ali, às vezes encolhido, sem nada, sabe? Eles, às vezes, nem água têm. Tem nem água. E a gente tem isso tudo. Teto, né? Tem um cobertor. Boa noite. No Show Business de hoje você vai ver a incrível história de um ex-menino de rua que foi guardador de carros nas ruas e praças de São Paulo e do Rio de Janeiro. Dormia em albergues e não tinha dinheiro sequer para a sua alimentação. Hoje é um empresário de grande sucesso. Sua empresa fatura mais de 4 bilhões de reais por ano. Você vai ver a história de Eloy Dávila e vai conhecer também uma entrevista com o presidente da Bristol Myers Squibb, Gaetano Krupp. Fique ligado, Show Business está começando agora, direto dos seus estúdios na Band, em São Paulo. De menino de rua a empresário milionário. Ele fugiu de casa aos 8 anos, enfrentou muitas dificuldades, mas persistiu e hoje comanda a empresa líder em emissão de bilhetes aéreos na América Latina. Nós vamos conversar agora com Eloy Dávila, fundador e presidente do grupo Flytour. Eloy, antes de começar a entrevista, eu queria primeiro te agradecer a presença aqui no nosso programa, dizer que eu sou seu admirador há muito tempo, conheço a sua história, a sua trajetória, convivi e acompanhei a sua brilhante conduta e a sua exitosa carreira. Você sabe que eu fui secretário de Turismo em São Paulo, fui presidente da Embratur, gosto muito desse setor, então acompanho você, pelo menos nos últimos 35 anos da sua vida, eu acompanho a sua trajetória, você é um exemplo de empresário, de ser humano, de pai, de chefe e um brasileiro desses com B maiúsculo. Eu queria falar um pouco sobre essa trajetória, porque você começou vindo para o Rio de Janeiro, você migrou para o Rio de Janeiro, pobre, você não tinha dinheiro, você viveu e dormia em albergues para poder ter algum lugar para dormir e alguma refeição quente que você poderia fazer. O que você fazia para sobreviver no Rio de Janeiro, Eloy? Bom, João, você sabe que eu sou oriundo de uma família muito grande, então, quando eu saí de casa, eu saí com 8 anos e meio, pela primeira vez, e fugido de casa. Mas eu vim primeiro para São Paulo, aquele sonho do gaúcho, é São Paulo, São Paulo, São Paulo. Fiquei aqui até os 12 anos. Aqui eu vendi
jornais, engraxei, lavei carro, dormi na Praça da Sé, dormi nos albergues e fui preso pelo juizado de menores aqui 2 vezes. 2 vezes? Uma delas eles me mandaram de volta, eu entrei numa revenda Volkswagen em Porto Alegre, a Panambra, falei que eu não tinha dinheiro, fizeram uma caixinha e eu voltei de novo para São Paulo. Pegou ônibus e voltou. E aqui eu fui pego por uma família na Praça da Sé, aos 9 anos e pouco. E ele me levou para a casa dele. E eu fiquei lá no Tucuruvi, no Parque Rodrigues Alves, até os 12 anos de idade. E vim trabalhar numa loja de mala na estação rodoviária. E ali eu conheci um gaúcho e um catarinense. Vamos pro Rio, porque lá a gente vai vencer também. E essa foi a minha maior... Você tinha 12 anos, 12 para 13 anos. Para 13 anos. Naquele momento você podia tirar os seus documentos, mas eu não tinha os meus documentos. Então você vai hoje num cartório correspondente, tira os seus documentos e aí consegue tirar carteira do trabalho. Foi assim que eu fui para o Rio de Janeiro. Mas antes de vir essa carteira, várias vezes eu olhei para o viaduto do Chá e falei, é aqui que eu vou acabar, eu não vou continuar. Já que eu não fiz aquilo, eu falei, então eu não vou mais olhar para trás, eu vou olhar só para frente. Quando eu cheguei no Rio, eu cheguei com 12 anos e pouco e fui para um hotel, em 3 juntos, jovens. Para dividir, um hotel barato, supostamente. Fomos para um quarto, num albergue no Flamengo, de um português. E eu fui para a praia, eu nunca tinha visto praia na minha vida. Olha que eu fugi de casa 3 vezes para São Paulo, mas nunca fui para a praia. E aí eu dormi na praia. Depois eu fiquei 14 dias no pronto-socorro. Exatamente o pronto-socorro. Porque me queimei todo, sol. Fiquei muito tempo no sol e nunca tinha visto praia. E aí tínhamos que fugir do hotel à noite, porque não tínhamos dinheiro. Quando eu voltei, eles falaram, olha, nós não temos dinheiro, você também. E fugimos pelo telhado da pousada. Foi aí que eu fui para Copacabana. E aí muito mais difícil, porque um deles falava assim, um tinha 16 anos e meio, vamos arrumar uma mulher com um cachorrinho, vamos casar e vamos resolver o nosso problema. Essa era a ideia? Não aconteceu nada com um deles, com o Sérgio, que era muito mais velho do que nós, né? Aí eu e o Ayrton ficamos lavando o carro e guardando o carro em frente ao Copacabana Palace. Foi daí que eu conheci um guia turístico que trazia os turistas para o Copacabana Palace. Naquele momento, Stella Barros era a maior agência de viagem do país. E tinha voo charters, Los Angeles, São Paulo, Los Angeles, com a Braniff e com a Varig. E um deles houve uma grande consideração, porque ele largava a van ali, levava os turistas. E via você sempre lavando o carro, cuidando dos carros. Aí ele me perguntou se eu precisaria de um emprego fixo. Eu falei, claro, Paulo. E você tinha o quê, 14 para 15? Eu já tinha 12 anos e meio. Não mais não tinha 13 anos 12 anos e meio. 12 anos e meio. Eu não tinha os 2 dentes da frente, porque eu levei um soco de um padeiro. Eu falei um palavrão para um padeiro, numa padaria que eu trabalho. Tomou um murro? Tomei um murro na cara. Com 2 dentes. E eu acho que a gente tem que apanhar para aprender, por incrível que pareça, quando você não tem família. Quando você tem uma família, você tem o dom da família, o espírito da família, da cultura da família, a educação, a cultura posterior, né? Mas assim mesmo, ele me apresentou para a vovó Stella. Uns 2 meses depois, ela descobriu que eu morava de favor. Albergue ali, aqui, ou em casa de outros. Aí que ela me deu, então, um sofazinho de 2 lugares, dentro da agência dela, onde eu dormia. Foi assim que eu comecei. Lá trabalhando e dormia lá? Foi assim que eu comecei nessa indústria. Olha, que impressionante a história do Eloy, uma história verídica, uma história emocionante de um menino pobre que saiu com 8 anos de idade de Porto Alegre. Você nasceu em Porto Alegre? Eu sou gaúcho, assim em Esteio. Em Esteio, pertinho de Porto Alegre. E venceu. Hoje, só para vocês terem um parâmetro, nós vamos falar ainda bastante com o Eloy, mas para que vocês tenham uma noção do tempo. Qual é a idade hoje do Eloy? 63 para 64. 63 anos. Mas não comecei ainda. Tamanho do seu grupo hoje? O grupo hoje é um grupo de 8 empresas. Quantos funcionários? Nós temos 2.600 funcionários. Faturamento do ano passado? Nós conseguimos prestar serviços a 5 milhões de passageiros ano. E o faturamento do ano passado foi de 4 bi. 4 bilhões. Olha a trajetória daquele menino pobre que saiu sem nada, nada, porque eu conheço bem a sua história, você não tinha dinheiro para nada, nem para comer. Só na carona. Só na carona. Ia na carona, comia no albergue, porque o albergue oferecia uma sopa, alguma coisa na hora do jantar. E durante o dia era aquilo que alguém pudesse oferecer para você.
hoje comanda um grupo que faturou ano passado 4 bi. Se eu conheço bem a sua velocidade de crescimento, você vai para 4,5 bi provavelmente, ou mais este ano. E é um dos empresários mais respeitados do Brasil, da América Latina, e uma referência internacional, que a Flytour representa, inclusive. Representa não, vocês compraram o direito de uso de American Express Travel, quando a American Express tomou a decisão de sair desta operação aqui no Brasil. No próximo bloco, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre essa brilhante trajetória, este exemplo de empreendedorismo com Eloy Dávila. Fique ligado, o Seu Business volta já já. Este abrigo público no Recife concentra muitas histórias tristes, de violência, de exclusão, mas também de esperança. Quem vê Dinorá sorrindo, animada, nem imagina como ela chegou aqui um ano atrás. No início, Dinorá estava relutante, a autoestima lá embaixo, né, sem querer os encaminhamentos. Dinorá estava morando na estação central do metrô, sem dinheiro, deprimida, solitária. Paranaense de Curitiba, ela tinha deixado o emprego e a rotina de violência doméstica para trás. No abrigo, encontrou o apoio que precisava para retomar a vida. Aqui a gente tem assim essa coisa dessa segurança, de não estar só. Assim, sempre alguém para direcionar, uma palavra, tudo que a gente necessita, na verdade, assim, né? Para poder. Foi fundamental para você? Foi fundamental ter um teto e ter também a companhia. E essa coisa da solidariedade também, né? A Dinorá descobriu que o caminho para mudar de vida passava pela educação. Ela voltou a estudar. Está concluindo o ensino médio e até ganhou esse computador numa escola pública. A vida virou uma correria. Curso técnico pela manhã, escola à noite e o resultado não demorou. A Dinorá concluiu 2 cursos de garçonete e de computação e acaba de passar num concurso onde vai trabalhar como atendente de copa. Dinorá mostra com orgulho os certificados que conquistou. Com os documentos organizados, ela seguiu confiante para uma nova etapa da vida. Foi até o SESC assinar a contratação. Vai ganhar R$ 750 por mês e terá todos os direitos trabalhistas. Como é que você quer aproveitar essa oportunidade agora? Caprichar o máximo possível, ser uma excelente funcionária. Vou me empenhar bastante no inglês esse ano. E quem sabe uma faculdade de filosofia me espera, né? Ex-morador de rua recebe diploma na Universidade de Brasília. Sérgio Ferreira, agora pedagogo, é um exemplo de força de vontade. A comida ele conseguia com os cozinheiros deste restaurante. Os chuveiros que refrescam os frequentadores do parque da cidade eram a melhor opção de banho. Mas a maior parte do dia passava na rodoviária do Plano Piloto, junto com outras dezenas de pessoas. O último lugar onde se espera encontrar um ex-morador de rua é aqui, na Universidade de Brasília, uma das mais conceituadas de todo o país. Mas contrariando todas as expectativas, Sérgio concluiu o curso de pedagogia. Fez da educação uma ferramenta para mudar a própria vida. Aos 34 anos, Sérgio Ferreira sabe que muitos jovens com quem dividiu as calçadas não conseguiram se inserir na educação formal. Problema que estudou na monografia feita para concluir o curso de pedagogia. Para frequentar as aulas, Sérgio teve ainda que driblar o preconceito dos colegas. 6 anos e a maior dificuldade que eu tive para concluir o curso foi você estar dentro, mas não se sentir dentro, porque você não é do grupinho que tem carro, você não é do grupinho que tem um apartamento ali. Se o tênis furar, você não vai ter como comprar outro, porque um tênis, a bolsa que a universidade propicia é R$ 465 para os alunos se manterem durante o mês. O orientador da monografia descreve o estudante como brilhante e lembra que, além dos desafios típicos do curso, ele teve que se adaptar à realidade acadêmica, onde no lugar da voz alta devem prevalecer os argumentos. Ele tem que aprender a ouvir
ele tem que aprender a esperar sua vez, ele tem que aprender a negociar, dialogar e argumentar sobre a sua forma de pensar, sobre aquilo que ele considera verdade, aquilo que ele não considera como verdadeiro. Nesta terça-feira, mais uma etapa concluída, a colação de grau. A convite da nossa produção, o responsável pelo pagamento da taxa de inscrição do vestibular de Sérgio foi a ONB e viu da primeira fila o fruto do seu gesto e do acesso à educação. Eu tenho a entregá-lo, esse canudo que ele ajudou a conquistar. Meu mestre, muito obrigado. Se envolver no grupo ali, para ser aceito no grupo, comecei a fumar maconha, aquele ciclo que todo mundo, né, começa maconha, cocaína, até por fim chegar no crack, né. Quando eu já estava fumando crack, se eu fosse na boca de tráfico buscar maconha e não tivesse, eu dizia, dá crack então. Geralmente o viciado em drogas, ele está querendo preencher um vazio, né. Tinha em torno de 58 quilos, muito magro, cabelo enorme, uma barba enorme, quase que 1 centímetro de lodo assim na pele, e transtornado, assim, falando sozinho, gritando. Assim, eu tinha um certo constrangimento até de que a minha família me visse, né? Principalmente a minha mãe e a minha filha, né? Eu mesmo me pus para fora de casa, né? Não tinha como a minha família, a minha esposa me manter em casa no estado que eu estava, né? Eu perdi a dignidade, eu perdi a alegria, eu perdi o sorriso, eu perdi tudo. 99% do que eu comia era literalmente na lata do lixo. Detalhe, eu não catava no lixo para comer, eu já comia já na própria lixeira. Eu sempre falo que eu era o inimigo número 1 do caminhão do lixo. Porque quando o caminhão do lixo passava, eu me frustrava e pensava, não, hoje não vou ter o que comer. Então numa dessas eu passei ali na igreja, né, após um convite, eu fui ali tomar uma sopa e um chá que eles estavam oferecendo. Ali eu fui abraçado, ali eu fui acolhido, né? E de uma coisa que eu nunca imaginei que fariam comigo. Eu não estava interessado em igreja, não estava interessado em Deus. Eu fui porque eu estava com fome mesmo. E era domingo de manhã, e domingo de manhã geralmente não tem lixo na rua. Mas quando eu cheguei ali, eu encontrei o alimento físico e o alimento espiritual, né? Tanto é que eu me lembro que eu comia até pouco, porque eu comecei a ouvir os louvores, comecei a ouvir a palavra, e eu comecei a me identificar, né? Que Jesus ele poderia mudar a minha vida. Eu acreditei naquilo ali. Eu não tinha mais sonhos, né? Eu não tinha perspectiva. Eu estava só pela hora da morte. Eu vivia só para fumar a próxima pedra, né? Eu sempre chego no morador de rua e falo, cara, se Deus mudou a minha vida, eu era muito pior do que tu. Ele vai mudar tu. A minha intenção é gerar no coração dele uma fé, onde eu dedico a minha vida nessa causa aí de alcançar e recuperar moradores de rua, né? Então como eu faço? Eu arrecado junto à igreja, junto aos irmãos, junto à comunidade de roupas, mantimentos, alimentos, calçados, cobertores, e dedico a minha vida nisso, para distribuir, e não só distribuir, mas quando eu vou levar um alimento para um morador de rua, eu oro por ele e conto o que Deus fez na minha vida, né? E para que eles possam também querer essa mudança aí. E nem todos aceitam, nem todos vão ser transformados. Eu tenho ciência disso, né? Tenho consciência disso. Mas eu sei que alguns já foram transformados, né? E muitos ainda serão. Tem os sanduíches, né? Os sanduíches que vão ser entregues para as crianças, né? Nas comunidades que a gente atende, né? Vou fazer um feijãozinho aqui.
Tá na etapa final já, a última fervura. Aqui a gente tá fazendo uma massa também, né? A massa tá pronta agora, estamos só aquecendo o molho, né? Eles sabem que a gente faz simples, mas com muito amor e carinho, né? Hoje eu sou um cara muito feliz, abençoado por Deus. Hoje eu tenho de novo uma família, hoje eu tenho uma casa para morar, né? Hoje eu tenho alegria, eu tenho paz no meu coração. Essa paz que eu sinto hoje, eu não senti nem quando eu não era drogado, eu não tinha essa paz, entendeu? O vazio que tinha na minha alma foi preenchido, né? Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Tentei suicídio por 3 vezes, né? Era depressivo, tinha transtorno bipolar. Tudo isso aí, todo esse vazio foi preenchido. Hoje eu sou um José Eduardo muito feliz. Um prato de sopa mudou a minha vida. Tive uma infância muito dolorosa, não conheci o meu pai biológico e também não vivi junto, né, dos pais, não tive aquela educação que o filho tem. Passei frio, já fiquei dias sem comer. Aqui a vida é muito triste, é uma vida que se calhar vocês lá do outro lado não conseguem compreender, talvez pode até passarem do caminho dessa vila aqui e sem saber qual é a vida que se vive aqui dentro. É uma escravatura de pecado. Com os meus 8 anos de idade, fui tirado da rua e fui ao Centro de Acolhimento de Crianças Necessitados e Órfãos, no Ministério Arco-Íris. Foi lá onde eu entreguei-me na família cristã pela primeira vez. A pessoa vivia, mas depois de completar os seus 18 anos tinha que ser reintegrado para a família. E como eu não tinha família, neste caso, fui reintegrado para ir ficar com uma senhora no bairro da Mafalala. Não sentia aquele amor, né? Necessitava daquele amor de pai, aquele amor de mãe. E resultou em voltar de novo a viver na rua. O único sítio onde eu achei, né, como refúgio, para pelo menos não ficar no relento, foi este lugar aqui que chama-se Vila Legal. Quando eu cheguei aqui, fui muito castigado, mas muito castigado mesmo, porque não conhecia ninguém, até já corri risco de ser violado, né, sendo homem. Há meses atrás, né, vieram umas senhoras aqui da Igreja Adventista dos Sétimos Dias da Pulana, que também foram inspirados por Deus e vieram aqui neste lugar para poderem nos distribuírem, nos darem sopa. Veja só como um prato de sopa pode mudar a vida de alguém. Vieram nos dar sopa e nos deram um livrinho que reavivou ressuscitou uma esperança que estava morta. Porque naquele livrinho vinha escrito tempo de esperança, 24 horas para renovar as energias. E foram essas 24 horas que renovaram as minhas energias, porque depois de eu ter lido aquele livro, sem ter aprofundado mais, no dia seguinte, depois de terem passado as 24 horas, eu liguei para a igreja que veio nos dar a sopa, liguei, falei com o pastor local. O pastor local disse, está bem, não há problema, venha lá aqui na igreja, conversamos. E fui lá, conversei com ele. Ele era um senhor muito calmo, pacífico, simpático, e me senti como estivesse a conversar com o meu próprio pai, porque ele me mostrou um amor que eu nunca na minha vida tinha recebido. E quando comecei a ir à igreja, a frequentar a igreja lá no Adventista, eu conheci outros irmãos também que agiram da mesma maneira como o pastor agiu. Receberam-me como se eu já fosse membro da igreja a longa data. Esta igreja aqui
eu afirmo com toda a confidência e honestidade e sinceridade que é de fato uma igreja de Deus. Hoje em dia sei o que é viver num quarto, o que é tomar banho, o que é tomar banho com sabonete, o que é comer uma comida quente, o que é ser chamado filho, o que é ser chamado irmão. E de pregar o Evangelho por todas as nações, línguas e povos. É o chamado para todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Quando recebemos a ideia de ir visitar a Vila Algarve, foi para nós uma ideia difícil, porque não conhecemos o local e sabemos que o local é abandonado e vivem lá algumas pessoas, mas que não sabemos de onde vêm, quem elas são, o que elas fazem. Mas fomos encorajados por ela a fazer a visita. E lá fomos, preparamos a sopa. Estacionamos o carro ali à frente e como vinhamos lá com o homem adventista, os homens entraram primeiro e foram falar com os residentes da Vila Algarve. Fomos bem recebidos. E para nossa surpresa, eles entoaram uma canção, né, da igreja. E assim fomos recebidos, né, com uma saudação. Eu acho que era Deus, né, inspirando aquele momento. Oramos juntos, explicamos o nosso propósito e distribuímos a sopa. Além da sopa, também levávamos lá alguns livros, não é? O título dos livros é Tempo de Esperança. Na verdade, apesar de que aquele lugar seja como é, as pessoas que estão naquele lugar são pessoas como nós. Pessoas que querem receber o amor de Deus em seus corações, porque assim se comportaram quando nos receberam. Então foi um momento muito bom. Ganhamos muita coragem depois da primeira oração, depois da sopa, e eles até pediram que nós voltássemos mais vezes. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. E nós todos, as mulheres adventistas, podemos sentir isso naquele dia, não é? Saímos dali muito felizes, não é? Temos muita coragem, porque no poder de Deus tudo é possível. Sempre haverá pobres na terra. Jesus ordena-nos abrir os nossos corações para ajudar os nossos irmãos. E assim cumpriremos a lei de Cristo. Louvado seja Deus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em nossa e acalma a tempestade que agita o meu coração. Pescadores de alma, cante. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Do mar vem pra me confundir, ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei queimei esse silêncio, não estivesse, mas eu sinto o cheiro do Senhor nesse lugar. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer
por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Só venço esse mundo se for em tua presença. Só venço essas dores se for em tua presença. Só venço a iniquidade se for em tua presença. Só venço a falsidade se for em tua presença. Só venço o inferno se for em tua presença. Acalma o meu coração, coração. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração.